Onde está a minha vontade? Será que ela realmente está para Deus? Será que a minha vontade é me ver como Deus? Ou a minha vontade ainda é me ver como um corpo e pensar que eu tô fazendo alguma coisa para salvar o eu aqui, né? Parece que muitas vezes a gente tem uma vontade, parece que a nossa vontade verdadeira é por Deus, é pelo autorreconhecimento, mas em muitas das nossas ações, das nossas atitudes, fica claro que a nossa vontade muitas vezes ainda não é totalmente, né? Essa vontade não é total, ela ainda tem essa divisão, né? Eu ainda fico dividido entre aquilo que é melhor pra mim, né? O eu aqui, e esse autorreconhecimento. E aí, isso é uma coisa que eu vou trazer aqui porque é algo que eu olhei hoje e é algo assim, ó, que pra mim, eu, eu fico atenta a isso porque quando chega algo assim, eu vejo que a minha vontade, a minha oração, ela não tá em Deus, ela tá na vontade da crença. Muitas vezes o primeiro ímpeto ali aqui, na minha experiência, é eu ficar pra baixo, eu me vitimizar, eu me colocar assim, nossa, mas a minha vontade ainda tá pra separação, eu ainda me vejo aqui muito, né, nessa ideia dentro dessa imagem aqui, e aí parece que assim, tu precisa é, se ajoelhar no milho, porque tu viu que a tua vontade ainda não é pra Deus totalmente, que ainda tem as vontades individuais ali. E, né, olha como isso não faz sentido, né? Não faz sentido a gente observar as nossas percepções equivocadas aqui, a nossa vontade, ver que eu ainda tenho, né, essa insistência aqui, ó, de querer manter o que é melhor pra mim, porque eu tô pensando realmente que isso vai me trazer algum conforto, né, um alívio, porque é isso que a gente busca, ó, quando a vontade ela não tá para Deus, para para ir além das nossas limitações, o que que tá? Eu quero o conforto daquilo que eu já conheço, eu quero o conforto das minhas crenças. Então, o que é mais fácil para mim, né? E esse mais fácil para mim, ele nunca é realmente mais fácil, porque se eu tô o tempo todo buscando o alívio de não olhar para alguma coisa na percepção, automaticamente eu vou me colocar num lugar depois de esforço. Eu vou ter o reflexo da minha oração de separação. Então, se eu tô me vendo a parte de Deus, eu tô buscando alívio, eu vou ter o resultado e o reflexo do oposto disso. Então, trazendo aqui um exemplo, né, dessa dúvida que houve, assim, né, hoje de manhã, a gente, antes da lição ali, teve uma conversa e a gente estava fazendo um combinado para fazer postagens no grupo, assim, né, tanto num grupo quanto no outro, desse grupo que a gente cuida aqui, né, o Me Imaginando Humano, tem outros grupos no WhatsApp, e a gente estava fazendo, né, uma distribuição ali, quem ia ficar com o quê, né, quem ia ficar com uma parte lá de postagens individuais, assim, espontâneas, de botar estudos aleatórios, e quem ia fazer uma coisa programada ali com uma playlist, com tantos vídeos. Enfim, era eu, né, e uma outra pessoa que ia fazer isso. E aí, o que aconteceu ali? Quando me perguntou, o que tu quer fazer, Júlia? Ao invés de eu decidir, assim, ó, o que eu quero fazer ali num lugar de qual a minha motivação aqui, ó, isso tem que ser feito. Então, qual dos dois eu vou fazer? Tanto faz para percepção, né, para correção da percepção, não tem diferença entre uma coisa e outra. Mas tem a minha vontade, o que eu nesse momento tô ali querendo fazer. E aí eu ao invés de decidir, eu perguntei para outra pessoa, o que tu quer fazer, fulana? Então, o que foi esse lugar, assim, ó, de perguntar para outra pessoa o que ela quer fazer? Aqui eu vem assim, ó, como se fosse assim, ó, aqui vem a vontade de querer buscar o mais fácil, de buscar o alívio. Então, a minha vontade, ela já não tá para Deus, porque eu já tô partindo de um lugar aqui, ó, é para mim mais fácil. Então, deixa eu falar para essa pessoa que ela pode escolher, porque daí ela vai escolher e eu não vou escolher o mais fácil. Só que nesse lugar eu tô só trocando de crença, de oposto, como se fosse assim, ó. Então, já que eu quero escolher o mais fácil, então agora eu vou escolher o mais difícil. Então agora eu vou me esforçar e eu vou fazer o mais difícil, eu vou me castigar porque eu tô querendo aqui o mais fácil. Então,
a mudança de oração ela ainda não tá acontecendo, ó. Eu ainda não tô me vendo como Deus e fazendo o que tiver que ser feito para correção da percepção de todos, né? Porque ali é um grupo onde a gente coloca coisas para todos. Então, a minha motivação ela vem de saber que nós somos uma única consciência e atuar pelo despertar de todos. Então, não importa o que vai ser feito, só é algo que, né, precisa ser feito porque tá ali pra gente fazer, porque esse despertar ele não é individual. Então, se eu tô fazendo coisa só para mim aqui no meu casulo, né, individual, isolada, eu não tô atuando, né, para a correção da percepção, porque eu entendo que não é para mim a correção, é para todos. Então, nesse momento ali, quando eu, né, deleguei ali a ela decidir, ali, né, foi feito um convite para mim, para que eu observasse ali, ó, o que tá por trás dessa vontade de querer que o outro faça, o outro decida. É ali não é a falta de vontade por Deus, mas é a vontade pela separação. Eu ainda estou voltada para os meus interesses individuais e ainda tentando resolver de dentro das crenças, de dentro dos opostos aqui, ó, fácil e difícil, e não identificação de existência. Então, naquele momento ali, ficou claro para mim, né, que a minha vontade estava ali na ideia de separação, só que o que eu faço com isso é a questão, né? A gente muitas vezes aqui nesse percurso, né, de reposicionar a consciência totalmente para Deus, e isso a gente sabe que aqui, né, Jesus ele fez isso e demonstrou isso de forma total, e todos nós, todos os dias nas lições, nós somos convidados a fazer o mesmo, a reposicionar totalmente a vontade. Só que a grande maioria de nós ainda não é assim, isso ainda não acontece. Então, por isso que parece que é um processo, porque a nossa vontade ainda fica pingando de um lado para o outro. Mas o que eu faço quando eu percebo que eu ainda tô aqui, ó, querendo para mim? Adianta eu ficar aqui agora me lastimando, que é uma coisa que eu fiz diversas vezes, ao invés de olhar isso como uma oportunidade, assim, ó, nossa, eu tô vendo, né? Imagina se não tivesse isso, né? Se eu não tivesse a oportunidade de ver aonde tá a minha oração, como que eu ia mudar? Como que a oração ia ser mudada se eu não sei? Então, esse meu exemplo aqui é para trazer essa... É para sair desse lugar de pesar todas as vezes em que a gente observar que há ali mais a minha vontade individual pro eu, do que a vontade honesta por Deus. Porque é só assim que a gente pode mudar, né? É só assim que a gente pode trocar e realmente escolher de uma outra forma, escolher mudar minha percepção de existência aqui e agora, né? De ver assim, ó, já não tem um eu aqui que tem ou que não tem vontade por Deus. Não é um eu que tem ou não tem vontade. É a consciência que usa essa imagem aqui para lembrar que ela não tá existindo fora de Deus, né? Que ela não tá precisando fazer nada, ela não tá precisando atuar de nenhuma forma para se reconhecer. Então, esse é um convite, né, pra gente aceitar e experienciar, né, a vivência da lição de hoje, né? A lição de hoje ela traz esse verbo de Deus, né? O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. Então, essa manifestação de palavras, ela não é só essa ideia de fala, né? Como se eu agora, né, vou aceitar o verbo de Deus e aí a Júlia vai falar de Deus para as pessoas. É sempre esse lugar de buscar essa demonstração, né? Essa convicção verdadeira de ser como Deus, e aí passar a querer atuar aqui, né? Fazer coisas que demonstrem às outras consciências a minha identificação de existência. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu trouxe, né? É um exemplo que é quando a gente não está fazendo isso, né? O oposto de quando a gente está mais voltado para as vontades das crenças. Então, essa lição, ela convida ao oposto disso, né? A gente observar que, ok, minha vontade ainda tá para separação nesses casos aqui, eu ainda tô manifestando o convite à separação. Então, como é que eu posso usar a lição de hoje para voltar esse foco? Ó, eu aceitando agora a minha convicção de ser como Deus,
Então, eu vou passar a ter outras atitudes, ó, eu vou ter outras manifestações aqui que fiquem lembrando a consciência de que ela não é essa individualidade, né, de que ela é como Deus. Então, todas as coisas podem ser usadas, não importa se aqui, né, parece que foi uma coisa que a gente, né, pode dizer que, nossa, posso dizer como ruim, e aí vou ficar me sentindo mal, e aí não vai adiantar nada. Então, que a gente use todas as coisas hoje para essa lembrança, né, para voltar o foco aqui para o que realmente nós somos e não enfatizar ainda mais a ilusão. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um beijo e tchau.